Olá, o Antônio Eduardo de Oliveira, que é o secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, né? CIMI. Obrigado por estar aqui conosco, Antônio Eduardo, obrigado mesmo. Vou passar a palavra a você para fazer a sua saudação inicial. E a primeira pergunta que eu faço é, já que o Conselho tem uma atuação importante, também da região norte, fronteira com a Venezuela. E aí eu pergunto como é que você viu a visita do Maduro, a recepção ao Lula, a recepção ao Maduro aqui feita pelo Lula, o governo Lula. Você está sem áudio, não estou ouvindo, doutor Eduardo. Boa noite, Joaquim. Boa noite, os telespectadores da TV 247. É uma mudança, né, que ocorre no Brasil, nessas relações somente internacional e com os nossos vizinhos. É importante esse diálogo, né, como o Lula fala, né, é importante ouvir, né, os dirigentes, ouvir as pessoas, ouvir as versões, né, e não ficarmos apenas em uma versão. Portanto, é bem-vinda essa visita do líder venezuelano ao nosso país e estreitar esses laços e que eles vá em outros países e que o mundo se abra, né, para o diálogo e para essas novas relações, porque quem ganha com isso é o mundo, é a paz, né? É as nossas possibilidades de vivermos enquanto seres humanos solidários uns com os outros, né? Afinal de contas, tem muitas vidas em jogo e isso precisa ser devidamente tratada com responsabilidade, com sensibilidade e também com cooperação. Que ótimo. As pessoas, em geral, estão entendendo, né, de maneira geral, que é muito importante, de fato, essa visita, esse diálogo, exatamente aquilo que você colocou. Mas tem gente reclamando, né, jornalistas, inclusive, mais da imprensa corporativa, que a questão é o tom, que o Lula ficou entusiasmado demais, poderia ter sido algo mais discreto. Então, ele fez recomendações ao Maduro sobre como construir uma narrativa para que seja aceita pelo mundo, porque a narrativa que prevalece hoje é muito contrária à Venezuela e isola a Venezuela. O que você acha? O presidente Lula tem o seu jeito de tratar as pessoas É de forma verdade. educada, de forma cordial, né, de forma sincera. E isso ninguém vai mudar. Né? A grande mídia pode achar ruim, mas esse é o jeito. E esse é o Lula, né, que construiu toda uma história e que dá otimismo ao povo e que consegue levar também esse jeito amistoso, esse jeito sincero, esse jeito amigo, companheiro para todas as pessoas. Portanto, eu acho que aí tem até um pouquinho de inveja, mas é isso. É tratar as pessoas de forma educada, de forma cordial e, ao mesmo tempo, não ter preconceito, não ter maldade e colocar os interesses do país em primeiro lugar, os interesses da nossa população, né, e os interesses da população venezuelana, né, que o povo da Venezuela está sofrendo com todo esse embargo, com toda essa violência, né, cometida pelas grandes potências mundiais contra o povo da Venezuela. E isso não é aceitável. Portanto, eu acho que isso é muito bom, é muito bom. Nós, enquanto cidadãos brasileiros que sofremos durante 4 anos, não podemos estar achando ruim um outro governo que tem uma outra possibilidade, uma outra característica e uma outra forma de agir. Nós já passamos por esse embargo durante 4 anos. Não desejamos isso para ninguém. Você fala do isolamento que o Brasil teve no governo Bolsonaro, é isso? Exatamente. Exatamente, foi um período que tivemos aqui empresas que deixaram o país, não houve investimento significativo, você tem razão, eu não tinha visto por esse lado, nós tivemos esse isolamento mesmo.
de fato. E é uma coisa que você falou agora, algo que você falou que é fato, e eu pensei nisso também. O Lula tem um jeito, o presidente Lula, né? Tem um jeito de ser que ninguém vai tirar. Ele é muito caloroso nas recepções, né? Ele agasalha, abriga muito a pessoa, é um excelente anfitrião, e mesmo quando está fora, ele tem essa característica. Então, é o jeito dele. Então, é difícil, isso não vai mudar. Isso traz até benefícios para o Brasil, né? Eu penso. O que você acha? É isso. Eu me lembro que quando o Lula iniciou o seu primeiro mandato lá em 2002, 2003, né, também ele teve dificuldade, teve pessimismo, né? E ele, com o jeito dele, foi conseguindo transformar isso. E ele conseguiu trazer um otimismo, né, e uma satisfação ao povo inigualável, né? Porque é aquela pessoa que sai às ruas, conversa, abraça e vive as dificuldades do povo. Isso é inigualável. Mesmo quando esteve na prisão em Curitiba, ele sempre mandava mensagens de carinho e de solidariedade e de otimismo para o povo. Portanto, é uma pessoa que tem uma história inigualável, uma história de sofrimento, mas de superação. E isso ele coloca para o povo brasileiro. A história dele é uma história que nos anima, que nos alimenta, né, que nos impulsiona para frente. Né? Ele nunca se deixa derrotar pelas dificuldades, sempre se coloca, né, junto a elas e dizendo, vamos superar. Né? E isso é muito importante para um dirigente diante de todas essas crises que vivenciamos no mundo, e ele sempre se coloca, né, no sentido de que, olha, vamos resolver, vamos solucionar esses problemas. Isso é muito bom e é importante para que nós deixemos de ter aquele sentimento de vira-lata, né? Como ele falava lá no início do ano 2000. Precisamos pensar de uma forma otimista e de que temos condições, temos valores, e é através desse nosso jeito brasileiro que a gente vai conseguir superar essas dificuldades, com diálogo, enfrentando essas dificuldades e mais com muito otimismo. Muito bom, viu? Deixa eu ler aqui alguns superchats. Tem uma coisa dizendo o seguinte: olha, a Sara Góes está falando, Alex, ouvi dizer que o Palmeiras está pensando em não enviar o Endrick para a Europa por conta do Vini Júnior. É verdade, eu não sei se ele já respondeu, mas não é fato. É um contrato já estabelecido, deve ir para lá, naturalmente. O professor Ricardo Pinto diz aqui: o salazarismo tomou conta do comando do Palmeiras. Está falando a respeito do treinador, o técnico Abel Ferreira, que cometeu um ato violento de tentar impedir o trabalho da imprensa. Mas é preciso dizer duas coisas. O Abel Ferreira, quando estava no começo do Brasil aqui, 2020, salvo engano, ele publicou no Instagram dele a celebração, a comemoração da Revolução dos Cravos, que derrubou o salazarismo. Isso é um ponto. Um outro dado que tem que ser dito: ele foi considerado, recebeu o título de cidadão paulistano, e ele aceitou esse título das mãos, a proposta de um vereador aqui de São Paulo, que é do PSOL, ligado também à Igreja Católica, e ele foi quem propôs o título, e ele aceitou o título, o Abel Ferreira. Então, não tem esse viés, pelo contrário, não tinha. Eu acho que deram muito poder a ele, e de fato, entendo que ele acabou ali cometendo um ato absurdo. Eu fui um dos primeiros a me manifestar na rede social contra isso. O Jandir Júnior fala, Abel Ferreira, né, externou a nojenta visão do colonizador. Eu acho que foi um pouco da visão do colonizador mesmo, você tem razão. Porque quando ele diz que no Brasil isso acontece, é como vocês tratam o Brasil, o futebol brasileiro, o jornalista é responsável por problema no futebol brasileiro, eu entendo que ele externou ali sim uma visão, embora veja a ressalva que eu fiz.
Ele parece ter uma formação como é uma formação de muitos portugueses lá, o país é o Partido Socialista que governa, tem uma coalizão lá, mas está à frente do Partido Socialista e ele parece ter essa visão. Mas é cultural, eles têm uma visão sim de colonizador, tentando menosprezar o que ocorre aqui no Brasil e até desconsidera que o futebol ele tem uma empresa muito forte no sentido do investimento, é muito forte o futebol com estádios cheios, lotados, etc., que permite inclusive que se traga treinadores como ele, de fora, e ganhando muito bem, recebendo muito bem e dando a ele projeção. Então foi uma visão, mas isso é cultural, não me parece ser uma pessoa, honestamente, uma pessoa de direita, pelo que eu já disse. Malu da Flon diz, para Marx, o ópio do povo é religião, não o futebol. Diz aqui, olha, até porque na época que o Marx escreveu, o futebol estava nem tinha começado, é início do século XX, né, na Inglaterra, Charles Miller, e então a obra de Marx, quando nem tinha futebol. E na época também não tinha nem a Olimpíada dos tempos modernos, né? Tinha grandes eventos mundiais. Mas de fato ele faz dentro de um contexto quando ele fala sobre a religião como ópio do povo, mas ele próprio o Marx teve estudos, né? Ou pelo menos o Engels, que fala do cristianismo. O Engels escreve isso. O cristianismo primitivo, ele diz isso, foi até então a única experiência verdadeiramente socialista no mundo. Tá? Baseada no princípio de Atos dos Apóstolos, quando dizia que cada um dava o que tinha, ninguém faltava coisa alguma. Então, o Engels escreve sobre isso, tem um texto dele sobre isso. Então é bom a gente ter isso em mente sempre. O Júnior Lage de Guerra, de aqui o Brasil e o melhor, temos Reinaldo e Lula. Concordo. Olavo Lins, obrigado, Zé Reinaldo, por levar a nossa consciência política. A Neide Albuquerque, querida amiga, diz aqui, olha, Joaquim querido, feliz nível, te desejo vida boa e longa ao nosso lado, nos trazendo informações com credibilidade sempre. Muito obrigado mesmo, Neide Albuquerque. E Sá também faz um superchat, parabéns, Joaquim, saúde, felicidade e paz, esta é a melhor idade para ligar o F. Bom, vamos lá, desculpe fazer essa pausa para ler os comentários, mas eu quero aqui também agradecer a Marlene Santana por uma contribuição aqui, através de um sticker, muitíssimo obrigado. E agora eu pergunto a você, nós estamos falando do Lula, você contextualizou muito bem as ações do Lula diante da Venezuela, e aí eu pergunto como é que você está vendo a ação da Câmara, né, no início da medida provisória, no relatório da medida provisória, na aprovação, ainda não foi aprovada, vai ser votada em plenário provavelmente quarta-feira, amanhã ou quarta-feira, e que altera muito, esvazia, na verdade, o Ministério dos Povos Originários e também altera bastante o Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva. Como é que você está vendo esses movimentos? Olha, Joaquim, o mundo todo assiste estarrecido o que está ocorrendo no Brasil com relação às ações do Poder Legislativo. No final das eleições de 2022, já percebíamos que ia ser muito difícil devido à eleição que ocorreu para a Câmara Federal e para o Senado. A composição daquelas duas casas ia colocar um desafio enorme para a maioria da população brasileira. Mas não pensávamos que eles iam a tanto, né, atingir aquilo que o mundo todo está clamando, que é uma proteção para um ambiente saudável, que significa proteção à vida, ao ser humano, ao planeta, né? E nós lutamos muito nos últimos 4 anos para que o governo Bolsonaro não passasse a boiada, né? E agora eles estão querendo passar a boiada, né? E isso está deixando, né, as pessoas assustadas, né? Porque essa revolta, né, desses ogro negócio,
né, desses ruralistas retrógrados, reacionários, né? Isso é uma situação que nos deixa estarrecido, né? A proposta de mudança nos ministérios, ela vai trazer um impacto muito grande para o meio ambiente e para a população pobre no Brasil, né? Atinge em cheio também não só os ministérios do meio ambiente, mas o Ministério dos Povos Indígenas, mas a luta de duas mulheres guerreiras. Veja, atinge duas mulheres, né? Duas mulheres principais dos ministérios do governo Lula. Então, isso é muito ruim, né? Querer flexibilizar, né, a política ambiental, que já é bastante impactada por todo um procedimento anticivilizatório do agronegócio, não tem cabimento nos dias atuais, não tem cabimento, né? Portanto, a gente espera que o governo, através do executivo e a sociedade mobilizada, consiga reverter ainda alguns aspectos, principalmente no que se refere ao impacto na Mata Atlântica, né, ao impacto na questão do licenciamento ambiental e rural, no cadastro rural, enfim, porque não é cabível isso. E com relação ao Ministério dos Povos Indígenas, atinge o coração, o cerne, que é a demarcação dos territórios indígenas. Tirar a demarcação dos territórios indígenas do Ministério dos Povos Indígenas é um retrocesso muito grande, porque o presidente Lula ele teve uma intenção maravilhosa de trazer a questão indígena para o cenário nacional e o cenário mundial, e colocou os indígenas dentro desse centro, colocando os indígenas como protagonista do seu mundo, do seu futuro, da sua vida, do seu dia a dia. Lhes trazendo um ministério, colocando os indígenas para a gestão da FUNAI, da CESAI, foram passos importantes e significativos para o mundo. E agora vem o Congresso e diz, não, né, nós não vamos permitir isso, porque o que interessa para a gente é o lucro, é o dinheiro, esse negócio de proteção dos territórios indígenas e de demarcação dos territórios indígenas, isso não vai acontecer. E aí ele sinaliza com a aprovação do regime de urgência do PL 490, que iniciou lá em 2007 com o senador Homero, que tinha perspectiva apenas de mudar o Estatuto do Índio. E, nos últimos anos, foi apensado a ele vários outros projetos de lei que o transformou num verdadeiro terror para os povos indígenas, porque ele propõe, primeiro, tirar a demarcação dos territórios indígenas do Poder Executivo e transferir para o Poder Legislativo, sob o comando da bancada ruralista. Tirar os direitos dos povos indígenas de ser ouvido, porque ele pressupõe a não aplicação da Convenção 69. E ele também propõe que os territórios indígenas sejam explorados a bel prazer pelo capital e pelo agronegócio, mesmo aqueles territórios que já estão devidamente regularizados e demarcados. E, nesse sentido, os povos indígenas podem ser expulsos dos seus territórios. Vai aumentar o conflito, vai aumentar o esbulho territorial, ou seja, vai ser uma tragédia nesse país. Tanto os povos indígenas estão vindo a Brasília, estão se mobilizando, e amanhã, infelizmente, vai ser mais um dia triste nesse país em que os povos indígenas vão estar lutando contra, mais uma vez, essas ações reacionárias, truculenta, violenta, né, colonialista dessa elite brasileira que, infelizmente, se irmanaram ali no Congresso Nacional.
Doutor Eduardo, você poderia falar mais sobre essa vai ter atos amanhã, vai ter manifestação em Brasília, é isso? Sim, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, está conclamando que os indígenas venham a Brasília, está chegando delegações indígenas. Inclusive, nós temos um centro de formação em Luisiânia que já está recebendo delegações. Temos, inclusive, informações que a PRF já está monitorando, já colocou drones, né, para poder monitorar, né? Temos informações de que amanhã na Câmara vai ser tudo cercado, não vai permitir nem aproximação dos indígenas ou de qualquer setores populares. Enfim, estava programado um seminário que iria discutir a questão da mineração na Câmara Federal, no principal plenário da Câmara Federal. Eles desmarcaram esse seminário para não permitir que o povo entre na Câmara Federal, mas os povos indígenas, eles vêm, né? No número menor, é claro, porque o tempo foi curto para essa mobilização, mas eles estão chegando a Brasília e amanhã vai ter índio em Brasília, amanhã vai ter mobilização em Brasília, né? Por mais que eles temem em passar por cima da vontade popular, da vontade do povo, mas o povo amanhã vai estar nas ruas, nas avenidas de Brasília, gritando não ao marco temporal, não ao PL 490 e não à truculência de desarticular vários ministérios que têm o objetivo de desenvolver políticas que favoreça ao meio ambiente, que favoreça a vida do planeta e a vida do ser humano aqui na Terra. Interessante, Eduardo. Bom, você falou o PL, o 490 transfere o poder legislativo ao poder de demarcação de terras, não é isso? E aí nós sabemos que tem lá a bancada ruralista. E é um absurdo, realmente. Não é o poder legislativo que deve ter essa responsabilidade, claro. O marco temporal está para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é isso, né? É o marco temporal que vai ser julgado, a ação do marco temporal. E eu pediria para você que explicasse, para que todos nós entendêssemos, de uma vez por todas, exatamente por que é importante essa ação, o que é exatamente o marco temporal e o que está em jogo. O PL 490 ele também concebe o marco temporal. Eles fizeram isso justamente para impedir que o Supremo Tribunal Federal viesse a julgar, né, o recurso extraordinário que tem lá a tese do marco temporal e a tese do indigenato. O que é importante esse julgamento? O marco temporal ele é uma tese restritiva dos direitos dos povos indígenas. Nós temos na Constituição Federal 2 artigos, o 231 e o 232. Esses 2 artigos, eles concebem que os povos indígenas, eles têm direito aos seus territórios e que esses territórios são considerados territórios tradicionais. Eles têm o usufruto exclusivo desses territórios e esses territórios são considerados bens da União, bens do povo brasileiro, né? Esses territórios, ao ter o uso exclusivo, significa que o usufruto exclusivo, aliás, significa que só os povos indígenas podem utilizar dele, né? E a tradicionalidade desses territórios, ela é concebida a partir de uma origem desses povos, né? Então, ela diz, esses povos são originários daqui desse território. E a tese do marco temporal, ela vem ao contrário, ela diz o seguinte, olha, os povos só são originários e as terras só vão ser concedidas como tradicionais se eles estivessem na posse em 1988, quando da promulgação da Constituição Federal. Olha, quando a Constituição Federal foi promulgada, os indígenas eram considerados incapazes. Eles eram tutelados. Portanto, eles não tinham como provar
porque a justiça não reconhecia o cidadão. A justiça não reconhecia que eles tinham direito à justiça. Portanto, eles não tinham como provar que eles estavam lá no território. Só o próprio governo, só a FUNAI podia fazer isso. E aí veio a Constituição e restituiu, né, o direito dos povos indígenas e o acesso deles à justiça, tirando a tutela e colocando a capacidade plena deles. E agora vem o Congresso Nacional e essa tese que está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal dizendo que não. Que se eles não estivessem lá em 1988, eles não são povos originários, portanto, eles não têm direito à tradicionalidade dos territórios e eles têm que ser retirados desses territórios, mesmo os territórios que já estão regularizados. Os povos indígenas podem ser retirados. Portanto, é uma tese nefasta que vai levar a um conflito esse que já existe, é claro, mas vai aumentar esse conflito e vai precarizar a vida de todos os povos indígenas e colocá-lo numa insegurança jurídica muito grande, né? E isso está sendo liderado por toda essa bancada ruralista, pelo agronegócio, né? E que está sendo uma luta, mesmo diante de toda a pandemia que se alastrou pelo país e pelo mundo, os povos indígenas de 2021 eles saíram, vieram às ruas e lutaram contra essa tese nefasta do marco temporal. Fizeram a luta deles, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, colocou em julgamento e o julgamento foi paralisado em 2022. E agora o Supremo Tribunal Federal retoma esse julgamento, agora no dia 7 de junho, com 2 votos já. O voto do ministro Edson Fachin, que não reconhece o marco temporal, e o voto do ministro Nunes Marques, que reconhece a tese do marco temporal. Portanto, está 1-1, né? E nós estamos fazendo todo o empenho, conversando com os ministros do Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a constitucionalidade dos direitos dos povos indígenas, que já existe. Está lá na Constituição Federal, já existe. E que acabe, né, diminuindo o poder do PL 490, caso ele venha a ser votado amanhã, porque amanhã o presidente Lira também disse que vai colocar novamente em plenário, né, a votação do PL 490. Foi aprovado o regime de urgência e amanhã ele retoma o plenário. Portanto, são dois desafios que nós vamos enfrentar agora no final desse mês e no início do mês de junho, com relação à tese nefasta do marco temporal. Interessante. Deixa eu ler aqui, olha, o Superchat Geraldo Mota, parabéns, Joaquim, muitíssimo obrigado. Viva a América Latina, viva Paulo Tomás. Como seria a visão de Marx de tribos indígenas? Eu não conheço texto sobre ele, não sei se o Dr. Eduardo conhece, fala dos povos originários, mas eu entendo que numa proposta de uma nova organização econômica, você teria liberdade para ser o que quisesse, porque o desenvolvimento do capitalismo ele permite que uma pessoa produza bastante através do sistema, da máquina, etc. Então você poderia trabalhar muito menos. E aí você poderia ser o que você quisesse ser, já que não precisaria estregar a sua vida, passar horas da sua vida, tal, mais-valia, gerando riqueza para outra pessoa. O sistema de produção desenvolvido pelo capitalismo permite isso. Tá? Por isso é que o Marx fala que a proposta dele de organização econômica ela é necessariamente posterior à organização capitalista. Por isso é que ele dizia até que achava que os Estados Unidos, porque tinha um desenvolvimento industrial muito forte, seria o primeiro país a ter uma revolução socialista e depois comunista. Ana Márcia Micho diz, parabéns, Joaquim, saúde, paz, alegria e amor para você, muitíssimo obrigado. O Observar e Absorver, o Eduardo, ele diz aqui,
O problema não é a mídia não gostar, mas as oligarquias e as corporações do império, sobretudo anglo-estadunidenses. É bom preparar o lombo e cuidar da segurança. Os ataques não serão só da mídia. Está dizendo aqui o Eduardo. Ele fez um comentário anterior, tentando localizar aqui, mas muito obrigado, viu, pelo seu comentário aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para você, que o que você acha é o seguinte, que qual é a tua avaliação? Você acha que haverá derrota desta causa indígena? Sobretudo porque parece que a causa indígena não mobiliza a classe operária. Eu não sei se eu estou enganado, entendeu? Há uma luta ali, é uma luta dos povos originários que acaba não mobilizando a classe operária como um todo, com outros setores organizados da sociedade, da luta popular. Qual é a sua avaliação? Olha, Joaquim, nós temos que avançar nesse processo de alianças, né, entre o campo e a cidade, nessa compreensão melhor, as populações tradicionais, as populações originárias, o que elas podem oferecer em termos de luta, em termos de organização, em termos do seu processo de mobilização, e também dessas populações também ter esse grande aprendizado dessas lutas urbanas, né, como um processo de renovação, né, da vida, enquanto um processo de luta por dias melhores, enfim, por políticas públicas, né, precisamos avançar. É claro que hoje nós temos um universo em que 48% da população indígena no Brasil está morando nos centros urbanos, né, pelo censo de 2010, né, a qual colocava lá quase 900 mil indígenas. O censo de 2022 já traz uma outra realidade. Possivelmente vamos ter aí 1.600.000 indígenas. E a população urbana que está vivendo nos centros urbanos vai ultrapassar a população que está no meio rural. Esses dois universos, no campo das populações tradicionais e das populações originárias, está conseguindo um diálogo interessante. Eles estão conseguindo se relacionar muito bem, estão se ajudando, estão se entendendo, né? Portanto, a gente acredita que isso vai num caminho bom, mas temos que avançar. Com relação ao julgamento, possivelmente, se o Lira colocar amanhã em pauta o PL 490, nós vamos ser derrotados. Infelizmente, vamos ser derrotados. Agora, no Supremo Tribunal Federal, nós temos chances de vitória. Tanto as nossas chances no Supremo Tribunal Federal será positiva, né, com relação ao recurso extraordinário, à tese do marco temporal. A gente derrotar a tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Agora, no Legislativo, devido à conformação, devido à composição desse Legislativo, nós não vamos ter chance de derrotar o agronegócio, a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada evangélica, enfim, essas séries de bancada que têm nos trazido, né, verdadeiro terror para as nossas vidas aqui no Brasil e também no mundo. Portanto, vamos fazer o possível, vamos continuar lutando, não vamos desistir. Se passar na Câmara, vamos continuar lutando no Senado, né? E no Supremo Tribunal Federal, vamos continuar mobilizando os indígenas, mobilizando, né, a sociedade no sentido do convencimento dos ministros do Superior Tribunal Federal, que eu acredito que não vai ter outra alternativa. Eles têm que reconhecer a Constituição Federal, que concede aos povos indígenas a tradicionalidade dos seus territórios e os direitos originários a esses territórios. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, como tem, né, essa capacidade de interpretar a Constituição Federal,
acredito que eles vão nesse caminho. A interpretação dela, ela leva à derrota do marco da tese, do marco temporal. O Conselho Indigenista, né, missionário, o CIMI, ele nasceu em 72, é que eu pesquisei hoje, 1972. Ele é ligado à Confederação Nacional, não é isso? Ao CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é isso? Está correto? A CNBB, que é a entidade que reúne os bispos católicos brasileiros, e em 72 nasceu o auge da ditadura. Então, você tinha o 72, era o ano de chumbo, e vocês estavam lá, estavam nascendo naquela ocasião. O que eu pergunto para você nesse tempo todo, por que vocês surgiram, qual foi a luta desse tempo todo, e quais foram as campanhas difamatórias que vocês já receberam, inclusive acusados de ter uma atuação antinacionalista, anti-brasileira, a serviço de potências estrangeiras, não é isso? Então, eu pediria que você falasse sobre isso, já que me parece ser o CIMI ser uma entidade que durante muito tempo batalhou meio sozinho, né? A entidade que tem penetração urbana, meio sozinho na defesa dos povos indígenas no Brasil. Joaquim, o Conselho Indigenista Missionário, ele nasce a partir de toda uma discussão na Igreja Católica, na década de 60, né, que veio através do Concílio Vaticano II, né, que concebe uma nova leitura sobre a ação preferencial pelos pobres, né, no mundo, e isso ganha, né, novos ares, né, novas possibilidades, né, e os pobres, eles têm direitos, os pobres, eles são também a luz do mundo, né, e, portanto, a Igreja Católica, com o Concílio Vaticano II, dá essa arejada. Segundo o nosso bispo Dom Tomás Balduino, o Concílio Vaticano II, ele abre uma janela, né, e deixa a luz entrar dentro da igreja. E aí surgem vários órgãos, vários organismos que vêm, né, em toda essa luz, de toda essa mobilização, e traz para dentro da igreja e para a sociedade essa realidade dos pobres. O Conselho Indigenista Missionário, ele nasce a partir daí, a partir dessa visão de alguns padres e de alguns leigos de que existia no Brasil povos indígenas e que esses povos indígenas estavam fadados a desaparecer a partir da ditadura militar, que tinha um projeto de assimilação desses povos, ou seja, esses povos ser assimilados pela sociedade nacional, deles deixarem de ser indígenas, deixarem os seus territórios, vir para a cidade e esses territórios ficar livres para o capital. Eram apenas 150 mil indígenas na década de 70. O CIMI, então, surge dentro da Igreja Católica, criticando, é claro, a ação anterior da Igreja, mas também anunciando essa nova realidade, dizendo, olha, esses povos, eles vão morrer. Se a gente não tomar providência, não ir até eles, não ouvir o que eles querem, não dar voz a eles, eles vão morrer. E esse foi o nosso trabalho, foi ir até eles, dar voz a eles, caminhar junto com eles, e alguns de nós, até naquela época, vivenciaram a cultura deles e viveram enquanto eles, como o Vicente Canhas, que foi assassinado no meio deles, né, o Tomás de Lisboa, enfim, vários dos nossos, né, e isso acabou sendo aceito pela Igreja, que acolheu o Conselho Indigenista Missionário, principalmente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que pegou o CIMI como a sua assessoria principal no que tange à questão indígena, e passamos, então, a fazer um trabalho junto às comunidades, não só como assessoria da CNBB, mas junto às comunidades também. Portanto, o Conselho Indigenista Missionário ele teve
essa perspectiva inicial de viver entre os indígenas, mas depois houve a necessidade também de fazer esse trabalho junto à sociedade, colocando para a sociedade a riqueza cultural que nós tínhamos e que a gente podia se relacionar, que a gente podia se ajudar, né, a partir de toda essa riqueza, de toda essa luta. Os povos indígenas apresentaram para a gente as suas prioridades. E a prioridade qual foi? Os territórios. Eles falaram, olha, sem terra nós não temos vida. Portanto, a terra é o nosso objetivo principal. E aí a gente, então, seguiu junto com eles. E da mesma forma que eles foram criminalizados, que eles foram violentados, nós também fomos. Teve muitos dos nossos que também foram presos, foram violentados, foram assassinados, né, nessa luta, porque a ditadura ela não ela não se esmorecia, ela tinha toda uma estratégia, toda uma metodologia a partir do favorecimento do capital, a partir de todo um processo, né, de violência e de esconder a realidade brasileira, esconder os pobres. E quem fazia esse trabalho no sentido dessa visibilidade e dessa luta era perseguido. E nós passamos por isso. Hoje completamos 50 anos, né, de luta. É claro que temos muito ainda a fazer, mas daqueles 150 mil, em 2010, já era quase 900 mil. E agora, né, em 2022, possivelmente vai ser 1.600.000 indígenas. Né? Existe no Brasil ainda a luta por 1.222 terras indígenas, mas já existe mais de 400 regularizadas. Né? E isso significa que é um processo de luta, foi uma luta. E essa luta, felizmente, foi reconhecida por esse governo, que deu aos indígenas a importância que eles têm, deu um ministério, está, né, dialogando e abriu o diálogo. E o mundo todo está reconhecendo que os territórios indígenas, a ciência está reconhecendo que os povos indígenas, eles protegem a nossa vida, protegem a natureza. Né? Os territórios indígenas são os que mais protegem a natureza, mais que qualquer outra área ou unidade de conservação. Os territórios indígenas, sim, protegem não só o ser humano, a cultura, mas ele protege toda a biodiversidade que está ali naquele território. Isso significa qualidade de vida para quem está na cidade e para quem está também no campo. Significa qualidade de vida de todo ser humano. E aí o Papa Francisco tem chamado a atenção desse cuidado da casa comum. A casa comum é o planeta. E ele tem dito, olha, temos que ter muito carinho com os povos indígenas, porque eles têm cuidado dessa casa comum. Eles têm tido um cuidado especial. Eles são seres especiais, que eles têm esse cuidado da casa comum. E isso a gente tem muita alegria de falar para a sociedade isso. Apoiem essa luta dos povos indígenas, estejam junto com eles. Não podemos viver através de um preconceito, através de um ranço colonial que diz que o índio é preguiçoso, que diz que o índio é ladrão. Não, não é nada disso. São formas de ver a vida diferente, são jeitos culturais diferentes, são cosmovisão diferente da vida e do mundo. Perfeito, perfeito. A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Antônio Eduardo, parece que nós estamos com um debate muito importante sobre a terra no Brasil, né? E eu queria ouvir a tua opinião, porque tem algumas decisões importantes sendo tomadas. Também tem projeto de lei e também tem julgamento no Supremo sobre a possibilidade das terras brasileiras serem compradas por estrangeiros. É uma discussão muito séria a esse respeito. E o Supremo começou um julgamento, a liminar foi dada, foi cassada, não tem mais a liminar, mas isso no mérito ainda não foi julgado. Tem o voto relator de uma ação sobre
a regularização, né? Na verdade, é regularizar e limitar em muito a compra por estrangeiros. A ação é do Marco Aurélio de Mello, que já se aposentou, mas ele fez um voto em que ele disse que essa venda, na proporção que querem a estrangeiros, ela afeta a soberania brasileira. Eu queria saber a sua opinião, a opinião do CIMI sobre essa ação, que está no Supremo. O CIMI também vai nessa linha, Joaquim. A venda de terras para o capital estrangeiro, ela fere, né, a nossa soberania. Nós já passamos por isso nesse processo de colonização, né? Capitanias hereditárias, Seis Marias, né? Já passamos por isso, não há necessidade de passarmos novamente por por esse retorno a um processo colonizador, né? Portanto, temos que melhorar a nossa cidadania e a nossa soberania. Temos que melhorar a qualidade de vida daqueles povos dos quilombolas que estão lá no território deles protegendo as populações ribeirinhas, as populações indígenas. Vamos dar a eles as terras que eles querem para poder trabalhar, para poder sobreviver, para eles terem dignidade. E aí sim a gente vai estar devolvendo a soberania à população brasileira, né? Esse tipo de ação de comércio só nos desfavorece enquanto país, enquanto povo, enquanto cultura. Portanto, não é, não é bom, né? Não é plausível, né, um país ter essa meta, ter essas possibilidades. Temos que ter outras possibilidades, né? Temos que ter outras possibilidades que levem o povo brasileiro a ter a sua riqueza, a usufruir da sua riqueza, né? E aí a gente contribui com o mundo. E o mundo contribui com a gente também, né? Podemos ter essa parceria, mas sem ter essa necessidade dessa venda, dessa troca, dessa distribuição. Podemos ter outros tipos de parceria, podemos ter outros tipos de relações, né? E isso acho que é possível. O presidente Lula, acredito que pensa assim também, é possível ter esse tipo de parceria, mas não nesse nível comercial, nesse nível capitalista, nesse nível que leve a gente a perder a nossa soberania. Também, Joaquim, é uma coisa muito lamentável o que está ocorrendo com essa paralisação da reforma agrária no Brasil. Esperamos que o governo retome isso com esses projetos que possibilitam o aumento do agrotóxicos nas nossas terras, né, matando, né, todo o ambiente, matando também o povo que consome esses produtos, né? Que pensemos também nos grandes projetos, né, que eles venham não com a característica de destruir uma comunidade ou de destruir o meio ambiente, mas que eles venham contribuir. E, nesse sentido, é importante estabelecer esse diálogo com o povo do campo, com o povo da terra, né, que sabe cuidar, que merece ter melhorias, merece ter políticas públicas, mas sem se render, sem ter que sair dessa terra, vir para os centros urbanos, aumentando assim todo esse processo de violência nas periferias, né? E tendo uma outra possibilidade, né? Que é a melhoria da qualidade de vida. Muito bom. Doutor Eduardo, vou ler aqui mais o superchat do Danilo Antifascista. Ele diz aqui: boa noite, Joaquim, meu querido Antônio. O processo de aculturação das tribos nativas não ganha uma nova roupagem com a expansão das igrejas evangélicas? Essa é uma questão importante. Para você. Importante e desafiadora, porque nós
principalmente nos últimos 4 anos, houve um incentivo direto do governo para que essas igrejas neopentecostais, e aí nós temos que diferenciar um pouco essas igrejas, né, elas pudessem estar mais presentes nos territórios indígenas, mas não enquanto igrejas, porque elas estão lá a serviço do capital. Elas estão lá também desenvolvendo todo um projeto político e econômico de usurpação dos direitos dos povos indígenas e principalmente dos seus territórios. Elas estão lá para abrir o caminho para o capital entrar. Elas não estão lá para poder fazer todo o benefício que uma religião pode fazer. Não, o que elas estão lá é para destruir. Destruir o que já existe de religião, destruir o que já existe de comunidade, destruir o que já existe de cultura, enfim. E isso está sendo um grande desafio, porque houve uma abertura muito grande para a entrada dessas igrejas em territórios indígenas, em territórios quilombolas, em territórios das populações tradicionais. Esses incentivos, eles acabam fazendo com que haja um conflito maior entre as comunidades, né? Não queremos isso, queremos respeito. Você pode ter sua religião, eu posso ter a minha, podemos dialogar de forma respeitosa, sem agredir a religião, sem agredir o outro, né? E o que está acontecendo é justamente uma agressão. É uma agressão, né? E isso não é bom. Nós somos da Igreja Católica, professamos a nossa fé. Agora, nós temos o conhecimento e, ao mesmo tempo, nos vigiamos para que a gente não vá lá impor a nossa religião. Isso jamais, né? O que nos impede, o que nos impulsiona é que o outro, ele já recebeu a boa nova. O outro, ele tem toda essa riqueza, o outro, ele pode nos ensinar e ele pode também contribuir com a nossa religião. Vamos dialogar. Diálogo, e não a imposição e a violência. Muito bom, muito bom. Eu vou chamar aqui a Andréa Truz, mas eu queria que você falasse rapidamente da sua história. Você é padre, não? Não, eu não sou padre, sou leigo. Eu entrei no CIMI em 1989. Eu vivi uma época em São Paulo, 15 anos. Tive o prazer de presenciar as primeiras greves lá em São Bernardo. Cheguei a participar de greves lá no estado da Vila Euclides, né? Cheguei a fazer parte de várias campanhas de mobilização para doação de alimento aos trabalhadores em greve naquela época, depois no movimento estudantil em São Paulo, depois retornei à minha terra no sul da Bahia e me engajei nessa luta aí dos povos indígenas lá no sul da Bahia, já dentro do Conselho Indigenista Missionário. Tanto estou há 35 anos no Conselho Indigenista Missionário, agora exercendo a Secretaria Executiva do CIMI aqui em Brasília. Então, você era metalúrgico, é isso? Quando você foi para participar? Eu iniciei como metalúrgico, serviços gerais de uma fábrica de lustres, né? Lá na Via Anchieta, e depois na Metalúrgica Segres, que fazia peças para Calói, né? Na época. Então, eu iniciei como metalúrgico, né? Trabalhei durante 6 anos como metalúrgico em São Paulo. Então, naquela época um grande aprendizado. Você era do movimento operário, do movimento sindical, do movimento metalúrgico, né? Então, na verdade, você é produto do mesmo ambiente de que saiu o Lula, por isso que eu vi você falar várias vezes, por isso que você parece conhecer bem o Lula. Vou trazer aqui a Andréa para nós encerrarmos. Pois é, e também fazer daqui uma parte, acho que por consequência também tem uma ligação muito forte com a teologia da libertação, né? Que é uma visão, acho que, né, super importante da igreja, eu acho muito interessante. Verdade. Muito bem, muito bem. Olha, Antônio Doro, eu estava aqui te ouvindo, eu gostei muito. Tem um último comentário, não sei se você chegou a ler, Joaquim, um superchat, que na verdade era até uma questão para ele.
Sim, da Igrejas Evangélicas, colocado pelo Danilo, antifascista. Ele falou, Perfeito. sim, eu tenho uma Perfeito. resposta, achei bastante interessante também. Então é isso. Estamos no final? Chegamos ao final. Tá Gostei muito da certo. entrevista, viu, Antônio Eduardo? Achei bem bacana, viu? Gostei. É, Ainda mais no final agora, que 1 hora acaba sendo curta. A gente tem uma ideia de fazer um podcast, porque a gente vai emendando um assunto e o outro vai sabendo mais sobre a sua vida, vai esquentando a entrevista. Mas, por enquanto, nós temos 1 hora só. E de vez em quando a gente passa do horário, mas não devemos passar, não. Tá bom? exatamente. E eu só vou dar uma dica para quem estiver em São Paulo, Joaquim e Antônio, que é a mostra Ecofalante de Cinema, que começa no dia 1º de junho, e é uma mostra que tem muita produção de documentários com a relação dos povos originários e os problemas que eles têm sofrido por conta desses desgovernos, tanto de Temer quanto de Bolsonaro. Então, para quem estiver em São Paulo, vale a pena, é gratuito. Mostra Ecofalante. Legal, muito bacana. Perfeito? Fica então a dica muito interessante. Tá? Bacana. Daria com você, então, para fazer o Beleza, então. encerramento, passar a palavra ao Antônio Eduardo para ele se despedir. Então, primeiro para o Antônio Eduardo, seja muito mais uma vez bem-vindo. Já fica o convite para voltar e eu peço para você fazer suas colocações finais. Obrigado, Andréia. Obrigado, Joaquim. Foi um prazer conversar com vocês e nos colocamos sempre à disposição, né? É um prazer imenso e é uma alegria para a gente ter o convívio de pessoas que estão aí na luta e estão nesse processo de colocar a verdade e a luz sobre vários temas no nosso país. Muito obrigado, uma boa semana para todos nós e continuemos na luta. Ótimo, é isso. Perfeitamente. Obrigado. Obrigado, boa noite a Joaquim, todos. você ainda tem um pouquinho para curtir ainda do seu aniversário, então bora lá. Eu vou pedir para as pessoas continuarem com a gente aqui na nossa programação. Agora às 22 horas, o dia em 20 minutos. Depois temos a live do Conde, mas peço também para que vocês entrem no site do Brasil 247. A capa, vamos lá rapidinho. Glaze, Venezuela, Glaze diz o seguinte: Venezuela, que sofre mais de 900 sanções dos Estados Unidos, é um país solidário ao Brasil. Lula, que encontrou chefes de Estado de 31 países por mais variados regimes políticos, tem razão. Há muito preconceito em relação à Venezuela, disse o presidente do PT. Então é só continuar com a gente. Beijo para todo mundo e até amanhã. Até amanhã, Joaquim. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.